Meus amigos, nesse momento só me resta uma dúvida. O que deve estar passando na cabeça do senhor Guardiola? Bom, eu já havia previsto, ou pelo menos feito um chute, que o Real Madrid iria passar com certa tranquilidade. Eu não saberia que seria com tanta. Bom, o Real Madrid ele ganha de 3-0 do Manchester City, 3-1 na verdade, eu já ia me esquecendo do gol que o Manchester City fez no finalzinho. Aliás, teve um pênalti que foi marcado errado, né? Não ocorreu pênalti no caso, que o... Esqueci o nome do garoto que recebeu o pênalti, mas ele acabou levando uma cotovelada do Brahim Dias, foi dentro da área e o juiz só marcou falta. Mas eu não sei se a esse ponto do jogo faria alguma diferença fazer esse pênalti ou não. O que é justo é justo, isso é indiscutível, mas enfim, não que alteraria muito o curso dessa história, não é mesmo? E comentando agora sobre o jogo, nós vemos um Real Madrid mais uma vez muito dominante e um City completamente desordenado, um City que não sabia como se posicionar, um time que estava sem saber o que fazer dentro de campo sem a bola. E com a bola também. O City não conseguiu finalizar. Só foi finalizado assim, no gol do Real Madrid mesmo no segundo tempo. Isso é muito impressionante, porque o Manchester City tem jogadores incríveis, jogadores muito habilidosos, e não conseguiram fazer a diferença nessa partida de hoje. Agora, o Real Madrid também tem seus méritos, e também tem o dono dessa partida. Hoje o dono dessa partida foi Kylian Mbappé. O Mbappé ele precisava de ter uma noite para chamar de sua, e hoje ele teve. E esse jogo para o Mbappé foi muito importante, porque mais uma vez ele prova para todos que ele se consolidou e que agora possivelmente ele é a cara desse time. Eu, simpatizante do Real Madrid, sendo um cara que torço para o Real Madrid, gosto de ver o Real Madrid vencer, não me é mais agradável falar isso, porque eu gosto muito do Vinícius Júnior, sou flamenguista e vi o Vinícius Júnior ser revelado, e para mim é muito mais conveniente, é muito mais interessante que o Vinícius Júnior seja a cara do Real Madrid. É um brasileiro, é um cara que saiu do Flamengo, é um cara que tem uma história de superação muito grande. Mas cada vez que o tempo vai passando, é cada vez mais inevitável que o protagonismo ele seja do Mbappé. Ele simplesmente meteu um hat-trick. E um hat-trick que não foi um hat-trick qualquer. Foram 3 gols, mas foram 3, talvez não possa chamar de golaços, mas foram gols muito bonitos, e ele realmente chamou a responsabilidade do jogo. Vinícius Júnior também, que não teve uma partida ruim, mas também foi uma partida razoável, não comprometeu o jogo e também acabou não fazendo muita diferença. Quem aqui eu posso citar também que foi muito bem? O Tchouaméni fez uma partida boa, inclusive saiu muito aplaudido de campo, porque recentemente, ainda mais que ele estava jogando em uma posição que não é dele, de zagueiro, ele vem sido muito criticado pela torcida e pela mídia, mas hoje não. Hoje jogou de volante e fez uma excelente partida. Aquilo que o Ancelotti queria que ele fizesse, ele cumpriu, então muito bem, Tchouaméni sai aplaudido. E comentando também outro fato que eu particularmente achei muito desagradável e que casa muito bem com a notícia que eu vi alguns dias para trás. O Endrick, ele entra no jogo faltando 2 minutos para acabar. E eu lembro de o que ontem ou anteontem teve sua notícia falando que o Endrick ele quer sair do Real Madrid no final da temporada, mesmo que seja por empréstimo, porque nos jogos grandes ele se sente invisível aos olhos do Carlo Ancelotti. E de fato, ele não tem sido aproveitado em grandes jogos. Claro que ali no jogo da Copa del Rey, né, que ele inclusive fez um gol,
em jogos pequenos ele entra mais no final, mas em jogos grandes de Champions League ele não tem entrado. Depois do Mbappé ter feito 3 gols e ele sair, eu esperava que o Endrick fosse o cara que fosse ocupar aquela vaga, não o Brahim Dias. O centroavante que tá logo atrás do Mbappé é o Endrick, na minha opinião. E ele não entrou. O Brahim Dias entrou primeiro, no lugar do Mbappé. Não sei por que o Carlo Ancelotti faz isso. Aliás, eu tenho na minha cabeça que é por um motivo de hierarquia, que o Brahim Dias está há mais tempo, mas mesmo assim eu acho que isso não se discute, porque o Endrick ele tem uma média de 1 gol a cada 80 minutos. Isso é muito foda, cara, de verdade. O Endrick, ele realmente, o pouco tempo que ele tem, ele aproveita. Então, enfim, escolha do Ancelotti, com certeza ele sabe muito mais do que eu, isso não é segredo para ninguém, mas realmente eu não tiro também a razão do Endrick querer sair, justamente porque em jogos grandes, onde ele deveria ter oportunidade, não tem. O jogo estava resolvido e o Ancelotti optou por deixar ele na geladeira por mais tempo possível. Mas ok. Dito isso, Real Madrid venceu. Não é uma coisa assim que foi uma surpresa, eu acho que todo mundo já esperava isso. Vi um ou outro comentário na internet falando que o City faria um jogo histórico, mas eu acho que isso foi só com base na emoção, esse comentário, e não com base nos fatos, na realidade. É verdade, sim, que o Manchester City fez um jogo muito bom contra o Newcastle, mas isso não quer dizer que ele faria um bom jogo contra o Real Madrid. Real Madrid que, inclusive, fez um jogo terrível contra o Osasuna. Terrível não, mas não foi um dos melhores jogos. E contra o Manchester City, completamente diferente. Real Madrid amassou. Cara, o Real Madrid ele tem alguma coisa com a Champions, isso não é novidade para ninguém, mas, pô, cara, impressionante. Real Madrid na Champions League é muito diferente. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.